No livro Mantras de Vida, de Loester, ele diz assim: não sou contra nada. Existe uma inteligência suprema coordenando tudo, mas tenho minhas convicções que devo aceitar. Livro dos Espíritos é a questão 497. Um espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Depende muito do protegido, né? Se ele dá ouvido aos maus, não tem jeito. Então vamos ao céu e o inferno. Nós estávamos falando sobre a visão do demônio, segundo a igreja. Aí fez uma visão histórica e continuamos aqui. Vejamos agora qual é seu destino e o que fazem. Mal sua revolta rebentou na linguagem dos espíritos, ou seja, nos ímpetos de seus pensamentos, foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Por estas palavras entendemos que eles foram relegados a um lugar de suplícios, onde sofrem a pena do fogo, conforme este texto do Evangelho que saiu da própria boca do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno que foi preparado para o demônio e para seus anjos. Pedro diz expressamente que Deus os entregou às correntes e às torturas do inferno, mas nem todos aí permanecem para sempre. É somente no fim do mundo que eles aí serão encerrados para sempre com os reprovados. Presentemente, Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação à qual pertencem, na ordem das coisas a qual se vincula a sua existência nas relações, enfim, que eles deviam ter com o homem e da qual fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns estão em sua morada tenebrosa e servem de instrumento à justiça divina contra as almas desafortunadas que seduziram, uma infinidade de outros, formando legiões invisíveis sob o comando de seus chefes, residem nas camadas inferiores de nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Misturam-se a tudo o que acontece aqui embaixo e tomam quase sempre parte muito ativa nisso. No que se refere às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, esta questão é tratada no capítulo 4, o inferno. Segundo esta doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno, a outra vagueia em liberdade, misturando-se a tudo o que ocorre aqui embaixo, entregando-se ao prazer de fazer o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não terá lugar tão cedo. Por que então essa diferença? São eles menos culpados? Seguramente não, a menos que eles saiam de lá por sua vez, o que pareceria resultar dessa passagem, enquanto uns estão em sua morada tenebrosa e servem aí de instrumento à justiça divina contra as almas desafortunadas que seduziram. Suas funções consistem, portanto,
em atormentar as almas que seduziram. Assim, eles não estão encarregados de punir aquelas que são culpadas de faltas livre e voluntariamente cometidas, mas daquelas que eles provocaram. Eles são ao mesmo tempo a causa da falta e o instrumento do castigo. E coisa que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, não admitiria: a vítima que sucumbe por fraqueza, a ocasião que se faz nascer para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega o ardil e a astúcia, mais severamente mesmo, pois ela vai para o inferno ao deixar a terra para jamais de lá sair, e lá sofrer sem trégua nem misericórdia durante a eternidade, ao passo que aquele que é a causa primeira de sua falta goza da prorrogação e da liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não é então mais perfeita do que a dos homens? E não é tudo. Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação, nas relações que eles deviam ter com o homem e da qual fazem o mais pernicioso abuso. Deus podia ignorar o abuso que eles fariam da liberdade que lhes concede? Então por que ele a concede? Logo, é com conhecimento de causa que ele entrega as suas criaturas à mercê deles, sabendo em virtude da sua onisciência que elas sucumbirão e terão o destino dos demônios. Não era suficiente a própria fraqueza delas, sem permitir que fossem estimuladas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e o culpado pudesse redimir-se pela reparação, mas não, está condenado para toda a eternidade. Seu arrependimento, seu retorno ao bem, seus lamentos são supérfluos. Os demônios são assim os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, criando essas almas, o destino que lhes estava reservado. O que se diria na terra de um juiz que fizesse isso para povoar as prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que não pregou senão o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não se compreendiam, não se sentiam. O homem, curvado sob o jugo do despotismo, submetia cegamente sua razão, ou melhor, abdicava de sua razão. Mas hoje a hora da emancipação soou. Ele compreende a justiça, ele a quer durante sua vida e após a morte. É por isso que ele diz: isso não existe, isso não é possível, ou Deus não é Deus. Continuaremos na próxima leitura, então. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Augusto dos Anjos, chama-se Vida e Morte. A morte é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar, desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesmo se garante, na sua eternidade singular, e em sua transcendência vai buscar a luz do espaço fúlgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia ou condição diversa da substância que manifesta o espírito nos mundos.